E se você morresse hoje? Já parou para pensar nisso de verdade? Não é brincadeira, não é teoria. Eu tô falando de algo que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, com todos nós. Nesse vídeo, você vai acompanhar a história de um homem que viveu como se tivesse todo o tempo do mundo, mas descobriu, da forma mais dolorosa, que o tempo acabou. O que ele viu depois da morte vai mexer com você, vai tocar sua alma, vai te confrontar, mas também pode te transformar. Já percebeu que a vida não espera? As dores são outras, as perguntas mudam e a alma começa a gritar por algo maior. Assista até o fim, porque esse pode ser o vídeo mais importante da sua vida. Naquela noite, ele não esperava que algo sobrenatural fosse acontecer. Seu coração estava acelerado, o corpo suando frio e a mente confusa, como se o mundo ao redor começasse a se apagar lentamente. Era uma dor forte no peito, uma sensação de sufocamento misturada com desespero. Mas, num piscar de olhos, tudo ficou em silêncio. Ele viu seu corpo deitado, cercado por pessoas correndo, vozes distantes chamando por socorro, mas ele já não conseguia mais responder. Estava ali, flutuando sobre o próprio corpo, sem entender se era sonho ou loucura. A alma dele começava a se desprender, e algo dentro dizia: chegou a tua hora. Ele sentia que estava sendo puxado para um lugar escuro. Não havia luz, nem voz consoladora. Era como cair em um abismo onde o ar ficava pesado e uma presença invisível o envolvia com tristeza e terror. As orações da infância vinham à mente, mas pareciam distantes, esquecidas. Tudo o que ele lembrava era de ter zombado de Deus, ignorado conselhos, vivido como se a vida eterna fosse fábula. Agora, aquilo que parecia mito se tornava mais real que a própria carne. O que mais assustava era o sentimento de ausência de paz, ausência de esperança. Ele viu vultos, ouviu gritos, pessoas chamando por ajuda, implorando por misericórdia. Era como estar em um lugar onde o tempo não passava e a dor era constante. Mas não era dor física, era dor de arrependimento. Arrependimento de cada oportunidade que teve para mudar. Arrependimento por cada noite em que ignorou o chamado de Deus. Ele gritava, mas ninguém ouvia, porque ali, naquele ambiente espiritual, os gritos se perdiam no eco da eternidade. Era como se cada alma carregasse seu próprio castigo, não imposto, mas colhido. O ambiente era úmido, fechado, sem saída. Uma prisão invisível para almas que um dia foram livres. Ali, ele viu rostos conhecidos, pessoas que um dia frequentaram igreja, mas viveram de aparência. Gente que sabia da verdade, mas escolheu ignorar. Ele entendeu, naquela hora, que o inferno não era um lugar de fogo físico, mas de tormento espiritual absoluto. E que as correntes que prendem não são de ferro, mas de memórias e escolhas que foram feitas. O inferno era, sobretudo, um lugar de consciência, onde se lembra de tudo que poderia ter sido. Mas o que mais doía nele era perceber que havia tempo para voltar, e ele não quis. Que houve oportunidades de arrependimento, mas o orgulho falou mais alto. O vazio do espírito era o pior castigo. Ele gritava internamente: Deus, me dá mais uma chance. Mas só o silêncio respondia. Até que, em meio àquela agonia, algo aconteceu. Uma luz, um sussurro, uma quebra no silêncio eterno. Era como se uma porta tivesse sido aberta do lado de fora. E ali começava a chance que ele tanto pediu. Ele pensava que o inferno seria como nos filmes, um lugar com chamas, visíveis, demônios correndo, gente gritando. Mas o que viu era infinitamente pior. O fogo ali não era feito de brasas, mas de lembranças. Lembranças que vinham como chamas invisíveis, queimando de dentro para fora. Cada palavra maldita, dita no calor da raiva. Cada noite em que deitou sabendo que estava errado, mas preferiu o silêncio ao perdão. Cada vez que ouviu a palavra e disse: depois eu vejo isso.
Agora tudo voltava como ecos queimando a consciência, e não havia pausa, nem trégua, nem descanso. As pessoas naquele lugar não corriam, não fugiam, estavam presas dentro de si mesmas, olhos abertos, mas sem brilho, rostos que carregavam mais do que dor, carregavam desespero existencial. Ele tentou falar com alguém, qualquer um, mas ninguém respondia. Não porque não podiam, mas porque não havia mais propósito em falar. Lá, a comunicação era substituída por uma espécie de gemido interno, um grito que ninguém escutava. Era o inferno de almas que sabiam que a porta da graça já havia se fechado para elas. A eternidade tinha um gosto amargo, como se tudo tivesse acabado, e sem segunda chance. A angústia daquele lugar não vinha apenas da solidão, era o saber que a salvação foi oferecida, que a cruz foi pregada, que o sangue foi derramado, e mesmo assim foi ignorado. Aquilo que doía não era o castigo, mas a ausência da presença de Deus. E para quem já sentiu um dia a presença do Pai, a ausência dele é como um abismo sem fim. Ele via outros ali, alguns chorando, outros murmurando orações tardias, mas nada mais surtia efeito. A fé precisa ser viva antes da morte, porque depois é só julgamento. Não há altar no inferno, não há chance de recomeçar depois que o último suspiro sai do corpo. O fogo não queimava a pele, mas cada pensamento. Era como se a mente não parasse, repetindo como um disco arranhado. Por que eu não escutei? Por que eu não mudei enquanto tinha tempo? E talvez isso seja o maior tormento da eternidade perdida. Saber que Deus tentou, que enviou sinais, que bateu a porta várias vezes e que a alma respondeu com desprezo. Ele chorava sem lágrimas, porque ali não havia mais corpo, só espírito. E o espírito sente tudo com intensidade multiplicada. A dor ali não era física, era espiritual. E a alma, quando dói, sangra de um jeito que nenhum médico do mundo pode curar. Mas mesmo naquele cenário de horror, quando tudo parecia perdido, ele ouviu algo diferente. Um eco vindo de longe, como se alguém ainda orasse por ele. Como se o nome dele estivesse sendo pronunciado diante do trono. E naquela fração de tempo que não existe aqui na terra, ele sentiu algo quebrar no mundo espiritual. A mão da justiça ainda era firme, mas uma fagulha de misericórdia cruzou o abismo. Era a resposta que ele tanto implorava, uma chance, uma última chance. E então a escuridão tremeu, o inferno tremeu. Porque quando Deus decide intervir, nem a eternidade do inferno pode resistir. Quando ele achou que tudo havia terminado, foi surpreendido por um silêncio ainda mais profundo que o anterior. Já não ouvia gritos, nem sentia o fogo do arrependimento queimando a alma com tanta fúria. Era como se tivesse sido transportado para uma nova dimensão, um espaço vazio, branco, sem paredes, sem teto, mas carregado de presença. Ali ele percebeu que não estava só. E não era o tipo de companhia que se vê com os olhos naturais. Era como se uma inteligência superior sondasse cada pensamento, cada lembrança, cada escolha. Ele estava diante do invisível, mas sabia que era o trono da verdade. Ele não viu Deus com os olhos, mas sentia o peso da santidade pairando. Era impossível mentir ali. A alma ficava nua. Ele tentava se justificar. Mas eu fui bom com minha família. Eu ajudei algumas pessoas. Mas cada frase se desfazia no ar como fumaça. Porque naquele lugar, a justiça não se baseava em aparência, mas em essência. Ele viu momentos que tinha esquecido, situações que achava irrelevantes, pensamentos secretos que ninguém jamais soube, todos expostos. Não havia acusador. O próprio coração se tornava o juiz. E a consciência gritava, você sabia. Nesse julgamento não havia tribunal, nem jurados, mas tudo se media pela luz. Uma luz que atravessava tudo, mostrava as intenções por trás das palavras.
Mostrava a vaidade escondida por trás de atos bondosos. Mostrava o orgulho disfarçado de humildade. E o pior, mostrava o desprezo por Jesus, mesmo depois de tanto ouvir falar dele. Ele se lembrou de cultos que assistiu, de pregações que ignorou, de amigos que tentaram alertá-lo. Tudo estava ali, não como castigo, mas como evidência. O julgamento já estava acontecendo desde o dia em que ele decidiu viver para si mesmo. A voz que ouviu não era humana. Era como vento e trovão ao mesmo tempo. Não gritava, mas reverberava dentro da alma. Ela dizia: te dei tempo, te dei chance, te mostrei o caminho, mas escolheste outro. E aquela frase caiu como espada sobre o espírito dele, porque ali ele entendeu que o inferno não começa depois da sentença, mas quando a pessoa passa a viver sem temor, sem propósito, sem Deus. Ele não foi condenado naquele lugar. Ele apenas viu onde suas próprias decisões o levaram. O juízo já havia sido declarado pela própria vida que escolheu viver. Mas em meio ao julgamento, houve um momento de graça, uma memória. Uma noite em que, sozinho no quarto, com lágrimas nos olhos, ele disse baixinho: Deus, se tu existes, me ajuda. Aquilo parecia ter sido esquecido, mas não foi. Aquele clamor, simples e sincero, mesmo que tímido, foi registrado no céu. E agora, naquele tribunal espiritual, essa lembrança surgia como uma intercessão. Era como se Jesus silenciosamente dissesse: ainda não terminou. E assim, o que seria o fim tornou-se o prenúncio de uma virada, porque onde há um suspiro de fé, há uma brecha para a redenção. Ele estava prestes a ser lançado para fora da presença de Deus, como alguém cuja história terminara mal. Mas algo fora do comum aconteceu. No meio daquele tribunal de luz, um livro se destacou entre tantos. Era o livro da vida, e ele estava fechado, trancado. Parecia selado para sempre. Ainda assim, uma presença se aproximou. Não era um anjo, nem uma força impessoal. Era alguém marcado por cravos nas mãos. Aquele a quem ele ignorou por tantos anos se colocava agora entre ele e a sentença. Com olhos de compaixão que atravessavam eternidades, Jesus estendeu a mão e tocou o livro. O tempo espiritual pareceu parar. Era como se todos os céus esperassem por aquela ação. E então, o selo foi quebrado. O livro se abriu diante de todos, e ele viu seu nome, quase apagado, como uma tinta desbotada pelo tempo. Mas havia uma linha, um pequeno registro feito por aquela oração solitária de anos atrás. Senhor, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Aquilo bastou para que Jesus dissesse: Ele me chamou, ainda que uma vez. E naquele instante, o que era quase um fim se tornou uma reviravolta. Não havia merecimento, não havia obras suficientes. Havia apenas uma fagulha de fé acesa no meio do caos. E Jesus, o justo, decidiu considerar aquilo como ponto de partida. Porque para o céu, o que conta não é a perfeição da trajetória, mas a verdade do arrependimento. Na faixa etária dos 45 aos 54 anos, muitos já viveram o suficiente para colecionar memórias dolorosas, decisões erradas e omissões. Esse homem também. Ele havia sido pai, marido, profissional, mas deixara Deus do lado de fora das suas escolhas por décadas. Só que naquele momento, ele entendeu. Jesus não procura os perfeitos, mas os quebrantados. E aquela lembrança simples, perdida no tempo, foi a chave. O livro da vida não foi reescrito por merecimento, mas por misericórdia. E quando Jesus se coloca entre a alma e o juízo, nem mesmo os anjos ousam argumentar. O trono da graça venceu o tribunal da justiça, porque o que a cruz escreveu, nem o inferno pode apagar. Ele caiu de joelhos, ou o que seria o gesto de um espírito em total quebrantamento. Não havia palavras, só lágrimas que escorriam da alma. O vazio que o acompanhava havia séculos espirituais foi preenchido em segundos. A ausência virou presença. O terror virou consolo. A condenação virou esperança.
Ele sentia como se estivesse renascendo em outra dimensão. O mais incrível, tudo começou com uma oração tímida, feita anos atrás. E aquilo ensina uma verdade poderosa. Nenhuma súplica sincera se perde. Deus registra cada lágrima, cada gemido, cada clamor que nasce da dor verdadeira. E mesmo que pareça esquecido, no céu nada se perde. Tudo é lembrado no tempo certo. E então uma nova porta se abriu. Mas não era a porta do inferno. Era uma entrada envolta em luz. Uma voz suave o chamou pelo nome. Não era grito, era convite. Não era exigência, era acolhimento. Ele estava sendo retirado do julgamento por graça. E para um homem que passou a vida tentando controlar tudo, ali ele entendeu. Só a rendição pode abrir as portas da eternidade, porque o céu não é para os bons, é para os redimidos, para os que reconhecem que precisam de um Salvador, para os que ousam dizer, eu não consigo sozinho. E essa é a beleza da fé. Ela floresce onde a força humana se esgota. Quando atravessou a porta de luz, o ambiente mudou. Era como se o peso da alma tivesse sido retirado. Ele não sabia onde estava exatamente, mas sentia paz. Uma paz que não era apenas ausência de guerra, mas presença de plenitude. Ali, ele viu outros que, como ele, haviam recebido uma segunda chance, mas a maioria não chegara ali. A grande multidão que ele vira antes, presa no tormento do arrependimento eterno, não havia feito o que ele fizera, clamar com sinceridade, ainda em vida. E isso o chocou profundamente. A salvação estava tão próxima, mas tão ignorada. A graça estava disponível, mas tão desprezada. Ele pensava nas vezes em que zombou da fé, nos cultos que achava bobos, nas pregações que julgava radicais, nas orações que considerava fraqueza. Mas agora, cada um desses momentos voltava como flashes espirituais. O desprezo pelo espiritual era a corda que o puxava para o abismo, e muitos, na faixa dos 45 aos 54 anos, fazem exatamente isso. Vivem como se ainda tivessem 20, ignoram o tempo, fingem que a eternidade é uma ilusão e mantêm um coração endurecido. Mas o tempo está passando, a alma está envelhecendo, e o espírito, se não for restaurado, se tornará seco como os ossos de um deserto esquecido. Ele queria gritar para o mundo agora, queria voltar e dizer, ainda dá tempo, volte-se para Deus. Mas sabia que muitos não ouviriam, porque o coração humano tem o poder de adormecer espiritualmente com o passar dos anos. Vai se acostumando ao vazio. Vai se alimentando de distrações, vai silenciando a consciência com frases como todo mundo erra ou Deus entende. Mas Deus não negocia princípios. Ele é amor, mas também é justiça. Ele perdoa, mas só os que se arrependem. E o arrependimento não é automático nem forçado. Ele nasce quando a alma se dobra, quando o orgulho morre, quando o homem reconhece, preciso de salvação. Por isso ele entendeu, a segunda chance não é um direito, é um presente, e presentes não se merecem, se recebem. A porta que ele atravessou estava aberta por misericórdia, não por mérito. E hoje, tantos ainda têm essa porta diante dos olhos, mas a ignoram. Estão presos em mágoas, pecados secretos, vícios emocionais, religiosidade vazia. Estão feridos por igrejas, machucados por líderes, decepcionados com a vida. Mas nada disso é desculpa para continuar longe de Deus, porque a salvação não é sobre instituições, é sobre o coração diante do Criador. E esse encontro íntimo e verdadeiro ainda está disponível. Hoje, aquela alma, agora leve, olhou para trás, não com saudade, mas com propósito. Ele sabia que recebera algo raro, que fora resgatado da beira do abismo, e no seu espírito, agora restaurado, uma missão nascia: alertar os vivos. Porque muitos que acham que têm tempo estão mais perto da eternidade do que imaginam. E essa é a tragédia: viver como se nunca fosse morrer, ignorar os sinais de Deus,
calar a consciência e depois descobrir que não há altar no inferno. Ele foi salvo por um fio, por uma memória, por uma oração, e agora ele existe para lembrar ao mundo. Não espere o fim para começar. Comece agora, enquanto há tempo. Talvez você esteja vivendo exatamente como esse homem viveu, correndo, trabalhando, tentando ser forte, enquanto ignora o chamado mais importante da sua existência, o chamado de Deus. Mas ele ainda está chamando, ainda está batendo à porta, ainda está esperando você dizer: Senhor, me ajuda. A eternidade não começa depois da morte. Ela já começou, e cada decisão sua está escrevendo sua história espiritual. Não deixe o orgulho calar sua fé. Não espere o sofrimento para descobrir o valor da rendição. Há uma chance, uma brecha, uma porta. E se você está lendo isso agora, é porque ela ainda está aberta. Entre, antes que seja tarde demais. Você viu o que aconteceu com ele, né? Ele teve uma chance, mas foi por muito pouco. E se essa fosse a sua história? Não viva como se tivesse o controle de tudo. Não ignore os sinais. Deus ainda está te chamando. Ainda tem tempo, mas não vai ser para sempre. A eternidade é real. O céu é real. O inferno também. E você precisa decidir agora, enquanto ainda respira. Não espere um choque, uma dor, uma perda para entender isso. Volte-se para Deus hoje. Se renda, se reconcilie. Ainda dá tempo. E se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que talvez esteja na beira do abismo, sem saber. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe com arrependimento, fé e uma nova história escrita pelas mãos dele. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, ainda há esperança, mas você precisa agarrá-la agora.